Isso. Igreja, vamos orar? Estenda a mão para cá, por favor. Pai, quero me colocar diante do altar. Senhor, faça tua vontade nessa casa, nesse lugar. Me usa como instrumento nas tuas mãos para que vidas sejam salvas, para que o Senhor possa mover de forma sobrenatural, que a tua palavra se faça presente nesse lugar, que haja falando sobre coisas importantes. Quero falar sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. Amém, amados? Tivemos um evento abençoado aqui no outro final de semana. Quem estava? Com o Todd, tantas coisas acontecendo. O Todd fala muito disso, de identidade. Talvez isso tenha despertado coisas que me levaram a falar desse assunto, embora é algo assim, são ciclos que a gente vai tendo da igreja. Eu falei sobre os chamados da igreja numa série, falando 2, 3 ministrações. Vou usar umas 2, 3, 4 ministrações para falar sobre você em Cristo Jesus. Amém? Ou da sua identidade em Cristo. O desejo de Deus é que os céus venham para a terra. Amém, amados? Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós possamos manifestar o reino de Deus, que nós possamos trazer à existência aquilo que não existe. E eu vou usar o menor nascido o menor no reino dos céus, ou seja, porque ele está bem na transição, que é João Batista, mas o maior nascido de mulher, e de como ele fala do espírito profético, como ele representa o espírito de Elias, a conversão dos pais aos filhos, e de como isso se aplica nas nossas vidas para a nossa identidade em Deus. Amém? Fora Jesus, que era 100% Deus, 100% homem, que era o Deus, quem vê a mim vê ao Pai, era o que ele falava. Fora isso, a gente não tem como representar Deus unicamente em uma só pessoa. Deus é muito maravilhoso demais para ser representado simplesmente em um único ser. Amém, amados? Amém, igreja? Ele tem, obviamente, o último Adão, como é Jesus, é essa tipificação, mas a Bíblia fala que Jesus é o cabeça. Por exemplo, como é que você reconhece uma pessoa? Você vê a pessoa de costas, você fala, é fulano, não é Beltrano. Você conhecer, mas o que você tem que esperar para ver? O rosto. Não é verdade? Ô Gersinho, te amo, irmão, você está aí? Glória a Deus. O rosto da pessoa. Amém, amados? Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Mas nós manifestando Jesus dentro de nós, o Cristo em nós, a nossa porção do que há de Deus, é a multiforme graça de Deus sendo manifesta ao mundo. Consegui me fazer entender? Então o que eu quero falar hoje um pouquinho, eu quero falar sobre a sua identidade em Cristo Jesus, a sua identidade espiritual. Eu não vou conseguir falar isso em um culto, obviamente, mas eu quero ir elaborando e falando algumas coisas para vocês, para que a gente possa ir trazendo alguns textos bíblicos. Eu vou usar o Evangelho de Mateus, no Evangelho de João também tem algumas citações a esse respeito. Vocês estão comigo? Que o Senhor use essa palavra para falar aos nossos corações e nos abençoe. Amém? Vamos lá. Mateus 3:3, leia lá comigo. Porque este é o... Olha, uma pessoa bem bonita, ou quem estiver do seu lado mesmo agora, e fala assim, você é uma voz, meu irmão. Aqui a gente vê a palavra, é Mateus falando sobre João Batista, mas a gente vê no Evangelho de João, João era discípulo de João Batista, o João que escreveu o Evangelho, então ele sabia muito bem como aconteceram as coisas. Quando perguntaram para João, és tu o Messias, és tu o profeta, quem és tu o Cristo? E ele fala, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, montes sejam aplanados, montes sejam baixados, vales aplanados, amém? É o que ele profere dele mesmo. Mas por que eu quero dizer isso? Você é uma voz. Você é uma voz. Pastor, por que eu sou uma voz? Porque, querido, ser uma voz é algo extremamente importante. A palavra diz que tudo foi criado a partir da palavra de... E disse Deus que haja. E houve? A declaração é o que traz existência às coisas desse mundo.
A boca fala do que está cheio o coração, não é? Aquele que confessar com seus lábios, crendo no seu, será salvo. Com a voz a gente declara. O som tem esse poder de ultrapassar, de mexer, é ou não é? Hoje de manhã fiquei sabendo algum negócio de carro aí na madrugada. O negócio era lá não sei aonde, lá no Gralha Azul. Achei que tinha um carro tocando fora da minha casa. Eu levantei de madrugada, 5 horas, falei, vou ligar para a polícia. Primeiro eu repreendi, fiquei um tempo repreendendo, porque lá só chegava o grave, então só chegava a batida. Eu não escutava o que estava tocando, né? Mas a batida não era mãe de Deus. Amém, amados? E aí, depois que eu fiquei sabendo que era um monte de coisa, ok, mas não tem problema, independente disso, o que você está querendo dizer? O som chega em algum lugar. Quem escutou também? Os outros estavam dormindo, né? Felizes, contentes, não foi meu caso, né? Mas ok. Mas por que você está falando dessas questões, pastor? Você é uma voz, você não é um eco, você não é. A voz também nos distingue em muita coisa, não é verdade? O filho está lá no ventre da mãe. A Tá que está grávida. Tem mais alguma grávida aqui? Olha lá, então vamos lá, quantas grávidas? 1, 2, 3 grávidas. Mais alguma que não saiba? Por fé, se for casada e estiver tentando, né? Ok, né? Ok. Muito provavelmente acontece isso, que eu escuto falar das grávidas. Ai, pastor, vim no culto aqui, começou o louvor, meu filho e minha filha começou a pular. É uma verdade? Por que não pulou quando entrou na igreja? Porque não está vendo nada, mas quando começa o louvor, o som, ele escuta. Amém, amados? Não é diferente do período do ventre, como fala, porque a própria Bíblia fala que a criação está com dores de parto. Amém, amados? Na expectativa, nós escutamos a voz de Deus, mas um dia nós o veremos. É igual a criança que está no ventre da mãe, ela escuta o que está acontecendo, vê alguma coisa de fora, percebe aquilo, mas ela não está vendo claramente. Amém, amados? Então, olha para uma pessoa bem bonita e fala assim: você é uma voz, e uma voz única. Se você é casado, você fala: como eu gosto da sua voz. Não é verdade? Se não for casado, tudo bem. Talvez não cantando, né? Que alguns cantando falam amor, te amo, mas cantando fica complicado o processo. Eu vi a Vanessa aqui, lembrei do Isaac, que a Vanessa uma época viajou com a gente cuidando de hoje. A Vanessa ia cantar as músicas no nosso carro. O Isaquinho falava: tia Vani, não estrague a música. Né? Tipo assim, eu sei que você está cantando a letra certa, mas tem alguma coisa errada. Não faça isso. Ok, mas eu estou falando disso porque você tem uma singularidade. Se você é uma voz, e voz gerou a criação do mundo, estão aqui comigo, amados? Se você é uma voz e voz gerou a criação do mundo, eu posso entender que Deus, quando te enviou para esse mundo, tinha algo a ser criado a partir de você. Tinha coisas que só poderiam ser feitas a partir de... Tua voz tem um timbre, tem um som, tem uma frequência. Amém, amados? Tinha coisas que só você iria poder gerar nessa terra. Você não fica feliz? Eu fico muito feliz. Vou falar do meu amigo Gerson aqui, ó. Já foi técnico da seleção, né, das seleções da categoria de base e outras coisas. Não é uma alegria, Gerson, quando um jovem é selecionado? É ou não é verdade? Né? Um jovem é selecionado, está ali entre os, sei lá quantos são. Quanto que vai para a seleção, Gerson? 24 vão? E ficam para as competições, vão quantos geralmente? 12 ou 14? 12? 12 vão, 6 vão jogar seleção de vôlei. É bem, Marcos? Já é uma alegria, é ou não é? Ser selecionado entre os 6 que vai jogar numa seleção. Vamos falar de futebol, que todo mundo gosta mais. Já imaginou você ser selecionado para a Copa do Mundo, ser convocado? Quem já sonhou isso? Só eu? Na nossa época era Romário que a gente falava, né? Meu Deus, o portão da minha casa levou muita bolada. Com eu falando: Romário, foi ele. O da minha época era esse. Meus filhos vão com outro assim, né? Mas por que eu estou falando, brincando assim, ó? Já é uma alegria a pessoa ser selecionada, não é verdade? Ser escolhido para ir para uma Copa do Mundo. Dos milhares ou milhões de jogadores que o Brasil tem, uma pessoa, né? 11 vão ser titulares, 20 e poucos vão. É muito legal, mas por que você está falando isso, pastor? Porque isso não se compara em nada, em nada, em nada com aquilo que o Senhor tem para a sua vida, com o propósito que você tem aqui na terra, de trazer os céus e não de trazer um título, de trazer salvação. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Você é uma voz importante, porque a sua voz vai ser ouvida em algum lugar, vai ser reconhecida por alguém, e Deus tem algo para fazer com a sua vida. Pastor, você não me conhece. Queridos, eu acabei de traduzir aqui na semana passada um homem que se converteu com 34 anos.
Até 34 anos já tinha tido não sei quantas prisões nas costas, uso de drogas, um monte de outras coisas. Quando eu fico Todd, que eu conheci ele, quando ele estava no meio do processo, faz uns 8 anos que eu conheço ele mais ou menos, então eu tinha 10 anos de convertido, eu me assustava, porque ele já era extremamente conhecido, com 10 anos de conversão, e eu tenho de conversão, que eu me converti lá com 13, 14 anos. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Dá um sorriso para uma pessoa bem bonita e fala: você é uma voz. Eu sou uma voz. Quem tem filhos? Seu filho é uma voz que pode trazer muitas mudanças. Quem é pai? Então seu filho já trouxe uma mudança para a sua vida, não é verdade? O primeiro te transformou em pai. O segundo deu um upgrade para o outro, promoveu ele irmão ou irmão mais velho, não é isso? Te mostrou que dá para amar com muita intensidade mais que um ser só, não é verdade? E quem é pai de filho único, não tem problema, não estou dizendo, mas quem é pai de filho único, você sabe, você fica naquele sentimento, não é possível, não vou amar outra pessoa. Aí nasce outra, você fala: não acredito, amo com a mesma intensidade. Ou quem tem mais de 2, 3, 4, creio que é a mesma coisa. Não sei se eu vou ter essa experiência, né? Mas, amém, amados? Tem um propósito. Todos têm um propósito, além do que a gente pode imaginar ou pensar, de trazer algo existente, de produzir algo. Consegui me fazer entender nisso de verdade? O que eu estou querendo te falar é que você, não estou desmerecendo se você é um jogador de seleção ou foi convocado para a seleção, mas o que eu estou dizendo é que o plano de Deus para a sua vida é muito maior do que qualquer título que você pode trazer. Infinitamente maior. Infinitamente maior. Amém, amados? Aquilo ali é momentâneo. A traça e a ferrugem corroem aqui, mas as coisas eternas são eternas. Glórias a Deus. Deixa eu seguir aqui. Então, ótimo. Vai. Porque este é o proferido por intermédio do profeta Isaías: voz que clama no deserto, e endireitai as suas. Se você é uma voz, você tem uma mensagem. Em suma, se você se converte, se você alinha com Jesus, se você entende que o sacrifício de Jesus foi porque você não podia pagar aquele preço do pecado, então agora eu não vivo mais, eu dou minha vida para Ele, porque Ele levou a minha vida na cruz, e agora eu vou viver a vida de Cristo. Amém, amados? Tem uma troca ali aos pés da cruz. Era para eu estar lá, como eu não estou lá, então agora Ele fez antes sem pecar, eu vou dar continuidade ao que Ele fez. É o que me fortalece, é o que me ampara. Amém, amados? Então eu sou uma voz, e em Cristo Jesus, entendendo quem eu sou em Deus, eu tenho uma mensagem: preparar o caminho do, endireitar as suas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor é poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. E tudo que ligares na terra será ligado no. Esse é você aqui na terra. Esse é você aqui na cidade de Fazenda Rio Grande, em nome de Jesus. Ou não sei de que cidade você é, mas esse é você. Você é uma voz, você tem uma mensagem que só pode ser transmitida através de você mesmo. Se não está em Cristo Jesus, você não tem uma mensagem. Provavelmente ela é pervertida, então, a mensagem que existe. Mas quando você está em Cristo Jesus, amém, amados? Tudo muda. Gerson é meu amigo aqui, eu não vou falar de infância, mas desde meus 18 anos nós já estamos meia vida juntos, um pouco mais, já passamos da meia vida juntos. Nos conhecemos lá na época da faculdade, dessas coisas. Mas por que eu estou falando isso? Eu não era pastor, amém, amados? Tinha certas coisas, estava num processo da minha conversão, de amadurecimento, de muitas coisas, era uma outra etapa da vida. Mas depois que entreguei completamente a vida para Jesus, tudo muda. Amém? Tem que ser o mesmo com você em nome de Jesus. Gerson, não posso falar que o Gerson é meu amigo, sempre foi um exemplo, sempre, graças a Deus. Foi um parceiro de oração, um homem de Deus, uma bênção. Mas tem suas falhas também, né, Gerson? Todo mundo tem. Vou perguntar para a esposa dele que ela vai falar, né? Que é a nossa amiga também de longa data. Eu estou conseguindo fazer entender de verdade? Deus quer usar você para que a mensagem que Ele tem escrita no seu coração a seu respeito se cumpra. Quinta-feira eu vou falar sobre isso. Vou pegar os profetas, os desejos de Deus antes de você nascer. Quem pode dizer amém? Você também veio naturalmente. Você tem que vir naturalmente para ter legalidade nesse mundo. Mas você tem um projeto de Deus que é anterior a isso. Que é isso que eu quero reforçar na quinta-feira. Então não perca o culto de quinta. Olha para quem está ao seu lado e fala: vou vir nos dois. Não, está amarrado, amém. Tem uns que não vão conseguir vir, não precisa mentir. Mas quem puder, venha. Amém? Que o primeiro é curtinho, o segundo a gente fala um pouquinho mais. Conseguiu me fazer entender? Tem uma mensagem aí dentro dessa pessoa que está do seu lado. Tem uma mensagem dentro de você. Quando você olhar no espelho, você tem que entender que a Bíblia diz que tem um livro escrito a nosso respeito. O Senhor tem todos os meus dias escritos no seu.
livro. Não quer dizer que já é tudo predeterminado, que só vai ser desse jeito. O que quer dizer é que Deus sabe todas as possibilidades. Se errar, vai para esse... É tipo um organograma assim. Optou, falou sim, vai para cá. Falou não, vai para cá. E Deus sabe todos os caminhos. Mas tem um plano perfeito dele para nós. Para mim, para você, em todos os períodos da vida. Amém, amados? Todos os períodos da vida. Ok, vai. Próximo. Isso é bom demais. Mateus 3,4. Usava João, vou tomar uma água enquanto vocês falam aqui, tá? Vai. Usava João. Eu coloquei, tem um erro ali, depois tem, né? É nesse veredas. Não, veredas é do outro, endireitar as veredas. Só para lembrar que tem que endireitar os caminhos mesmo. Estou brincando, é que eu errei de manhã. Eu vim de uma maratona, amados. Fiquei até segunda-feira, 6 horas com o Todd. Voltei à noite. Terça-feira eu relativamente descansei, que vim fazer o administrativo da igreja. Quarta já viajei para Vitória. Me alegrei que eu viajei com a minha esposa. Mas tudo foi boa viagem, que eu fui para Vitória. Então era só Vitória. No Espírito Santo, né? Para ficar com o Denduque ainda. Com a minha esposa, depois voltamos por São Paulo. Fomos para Mogi das Cruzes, um casamento. Cruzes. Né? Depois voltamos ontem, já caí direto trabalhando, a pastora veio aqui, estamos aqui, mas estamos aqui, estamos vivos, graças a Deus. Usava João vestes e a sua alimentação eram: você é uma voz, você tem uma mensagem, e uma mensagem diferenciada. Quando eu trabalhava lá no futebol, lá no clube, Gersinho trabalhou comigo no mesmo ano, na época no clube, lá em São Paulo, né, Gersinho? Nos encontramos lá. Voltamos a defender o mesmo clube depois de alguns anos. Mas os caras falavam assim, quando o cara era assim, bom jogador, alguma coisa, esse é diferenciado. Sotaque paulista assim. Olha para quem está do seu lado e fala, você é diferenciado. Por que você está dizendo isso, pastor? Deus tem uma mensagem, você é uma voz. Você tem uma mensagem própria sua, do jeito que Deus designou. Amém, amados? E por que você está falando isso, pastor? E ela não é igual a dos outros. O que eu mais gosto nessa igreja é ver um monte de gente diferente sentado na mesma fila. Vejo uma pessoa de um jeito, uma pessoa de outro, uma pessoa do cabelo de um jeito, uma pessoa de outro. Tem jovem, tem criança, tem jovem de longa data, muito longa data. Tem jovem que já era jovem nos anos 80, né? Para aliviar assim o cenário. Tem tudo. E não é todo mundo igual, graças a Deus. Amém? Você é diferente. Por que você está falando isso? Posso exemplificar com João Batista? A Bíblia diz que João Batista era filho de sacerdote. Irmão, João era tão casca grossa, no sentido, o pai dele e a mãe dele, Isabel, tiveram ele quando eles eram bem velhinhos. Foi uma manifestação sobrenatural. Ele entrou no turno dele, no turno de Abias, ele estava lá, ele era da linhagem de Arão, amém, amados? Ele entra naquele lugar, ele nasce de uma senhorinha que é bem velhinha, é um milagre. O milagre dela testifica para a mãe de Jesus que era verdade o que ela ia estar vivendo, amém? Para a mãe de Jesus, na expectativa que tinha com João Batista, cara sacerdote, como é que ele tinha que andar? Se ele era filho de sacerdote, de linhagem sacerdotal, o primogênito, qual era a roupa que ele deveria usar? Qual era o material da roupa dele? Linho fino, amém? Estola sacerdotal, era o padrão que era para ser dele. Mas a Bíblia fala que ele estava vestido com cinto de couro. Deixa eu te falar, você tem uma mensagem, você não tem que ser igual a ninguém. Amém, amados? Você não tem que ser igual a ninguém, de verdade. Eu fico preocupado, porque todo império leva as pessoas a serem iguais. Já preguei isso quando eu preguei impérios. Quem lembra? Babilônia, Roma, né? O império das trevas é igual. Como assim, pastor? Ele quer que todo mundo fique igual. Ele descaracteriza aquilo que são suas características. Agora, muita sabedoria que vai para a internet, tem que tomar cuidado aqui, né? O que eu vou falar. Posso? Não sou contra, de verdade, assim, não tenho problema com pintar o cabelo, não tenho problema com ter tatuagem, não tenho problema com nada disso. Com nada disso, nada de verdade, nada mesmo. Mas quem mais quer ser diferente, acaba ficando igual a todo mundo. Fui no hotel, num lugar assim, tinha um jovem lá, todo tatuado, dos pés à cabeça.
a impressão dentro do ambiente que ele era diferente e talvez tenha feito todas aquelas coisas para ficar. É o que eu gosto, é os meus gostos, é eu não sei o que, eu não sei o que. Mas no fim das contas, quando eu olho para ele e olho para mais milhões, eles são todos. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Sim ou não, amados? Deus te fez particularmente diferente de todo mundo. Cor de cabelo, íris, olhos, timbre de voz, jeito que você anda, seu jeito, seu cheiro que você exala. Eu sou contra usar perfume, embora eu não possa usar por causa da rinite. Mas todo mundo tem um cheiro. Meus filhos são bons de cheiro também, e eles falam: oh, pai, que esse travesseiro está com cheiro de quem? São bons, está com o seu cheiro. Gosto do cheiro do pai, da mãe. Amém? Por que você está dizendo isso, pastor? O que eu estou dizendo é que tem coisa. Não estou dizendo que você não tem que usar perfume. Mas até nisso, irmão. Qual que é o perfume da moda? É o que todo mundo cheira igual. Não é para você ficar fedido também, está amarrado, em nome de Jesus. Estou inventando uma doutrina. Tem uns que olha para quem está sala e fala: é melhor você usar mesmo. Cada um conhece o cheiro que tem, amém. Do que a gente não conhece o próprio cheiro, isso que é terrível. Então olha para quem está sala, para quando você casar, pergunta para ela ou para ele se deve usar perfume ou não, né? Amém. Brincadeiras à parte. O que eu estou querendo dizer? Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Aí começa a usar um mesmo padrão de roupa, começa a usar um mesmo padrão de cabelo colorido, quer ser todo diferente, mas na verdade está igual a todo mundo. Enquanto você foi feito único. Único. Um monte de gente vai querer ser igual eu. Não vai dar certo. Eu não sou contra pintar o cabelo nem nessas coisas. Pastor também pinta, amém, amados? Ela não foi sempre loira. Eu não tenho costume de pintar. Eu não gosto, eu fico tranquilo. Eu gosto dos brancos. As cãs são, né? Os brancos para o homem é o padrão de ver assim as coisas. Está envelhecendo, né? Deus tem me sustentado, eu tenho que pensar. Amém? Mas não tem problema, você pode pintar o cabelo, irmão, irmã, não fique bravo que eu estou falando. Mas eu estou conseguindo expressar aqui, sim? Falar o seu espírito? Sim ou não? E de verdade, não é assim, começa um padrão de moda de alguma coisa, você vê uma pessoa de onde você não sabe quem que é ou não é? Porque todo mundo está igual. Você tem que ter o seu jeito. Que eu me alegro na igreja, que eu olho um monte de tipo de vestir, eu não sou contra também todo mundo vir de gala para a igreja, essas igrejas que têm uso e costume, não sou contra nada disso, mas o que eu estou querendo dizer é que quando eu estou fazendo algo, vocês estão aqui comigo, amados? Como que era o padrão de João Batista? Ele usava o quê? Veste de quê? E que mais? Como é que era para ele estar usando? Veste de quê? Linho fino. O que ele comia? Se ele tivesse servindo no sacerdócio, ele estaria comendo, né, das ofertas do que o povo trazia. Amém, amado? Só não a gordura porque era queimada e outras coisas. Mas olha o que é interessante. Tudo que ele comia, tudo que ele usava eram coisas que vinham direto de Deus. Não tinha mão do homem nas coisas. Por que isso é importante ou uma sombra para a gente aplicar para a nossa vida agora? Você é diferente. Você é diferenciado. Como dizem meus amigos paulistas lá. Mas deixa eu te falar uma coisa. No que depende de Deus, você não tem que se diferenciar pelas coisas dos homens. Você não tem que se diferenciar pelas coisas do homem, você tem que diferenciar, ou seja, minhas vestes, tanto o meu exterior quanto aquilo que eu coloco para dentro de mim, tem que prover de Deus. Esse é o nosso chamado profético. Quer alimentar o seu homem interior, quer saber quem você é em Deus, a sua identidade em Cristo, alimenta de coisas espirituais, porque a carne milita contra o Espírito. Então, alimento das coisas espirituais, eu me coloco dentro das coisas espirituais, amém, amados? E Deus move, de verdade. Quando eu tenho a minha identidade em Cristo, saber quem eu sou em Cristo, eu não me preocupo com os outros. De verdade que não me preocupo. Hoje de manhã eu estava com uma jaqueta laranja. E que é até um pouco maior do que eu estou, né? Assim, estou meio mais fino assim. Então eu olhei e falei, meu Deus, vai ficar estranha essa jaqueta aqui. Ficar meio que um balaião assim, né? Estou mais magro e tal. Laranja, falei, não combina com nada. Estou tudo usando preto, vou pôr um negócio laranja. Eu fiquei pensando, mas eu sou assim mesmo. Eu coloquei a jaqueta, estava frio de manhã, vim de touca, de outras coisas assim. E eu fiquei pensando, não parece um pastor. Uma das coisas que o Power Love fez, que foi muito legal, eu andando aqui no meio da galera, eu traduzia, descia, andava e via as coisas como estavam acontecendo. Aí algumas pessoas vinham perguntar para mim, você é pastor? Falei, você é pastor? Que legal, eles falaram que você é pastor, né? Eu falei, sou pastor. Né? Deles, da onde? Eu dessa igreja aqui. Daí a pergunta que quase sempre vem, mas você é o pastor principal? Eu falei, na verdade, né, só tem eu mesmo. Tipo assim,
Eu não sei o que a gente imagina no estereótipo, talvez eu sei. Vai olhar uma igreja assim, se é uma igreja, sei lá, vai pensar que é alguém mais velho, talvez, não é verdade? Pelo tamanho da igreja, o número de pessoas. Ou talvez vai pensar, bom, a igreja é bonita, meio moderna, deve ser um cara bonito e moderno. Minha esposa é. Eu não, né? Estava lá no casamento, todo mundo, pastor, como sua esposa é bonita, pastor, como sua esposa é bonita, meu Deus, porque a gente vai para o casamento mais para cima assim, né, irmão? Aí, o padrão do sul prevalece, assim, alto, loiro, assim, destaca na multidão, né? Eu falei, não é só isso que ela é bonita, é que ela fica perto de mim. Aí o contraste valoriza mais ainda, né? Porque quando eles estão enfatizando isso, na verdade estão dizendo, como é que você casou com uma mulher bonita? Ou como é que você é o pastor dessa igreja? Porque a imagem que se tem é diferente, mas é ótimo quando a gente é diferente. Sabe por quê, amados? Porque quando eles olham, eles vão falar, ó, tem alguma coisa estranha, mas provém de Deus. Não é homem que pode fazer nada. Era o que eles falavam. A Bíblia diz que todos iam lá ver João Batista pregando arrependimento, pregação boa, que todo profeta gosta de fazer. Raça de víboras, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Amém? Não amém, né? Pregação assim. Estou conseguindo entender de verdade? Sim ou não? Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa ser igual a ninguém. Eu não ligo para essas coisas. Eu falei de escolher minha roupa. Eu falei, eu não preciso escolher. Às vezes eu faço uns... Vocês já repararam? Às vezes eu venho bem arrumadinho. Quando eu começo a ver os outros meio desleixados demais, daí eu ponho um blazer, ponho uma camisa, só para voltar ao padrão da gente ter temor de Deus. Quem pode dizer amém? Né? De se apresentar diante de Deus com o melhor que a gente tem, outras coisas. Mas eu tenho meu estilo, assim, meu jeito. Não é um problema. Não é isso que muda nada. Amém? Amém, igreja? Meu exterior e o que eu coloco para dentro é o que faz a diferença. Se ambos provém de Deus, é isso aí. Se não provém de Deus, não me convém, não me edifica, e eu não vou deixar dominar por essas coisas. Próximo, vamos lá. Vai. Aí ele fala algumas coisas, fala produzir frutos depois de arrependimento, e fala da mensagem de João Batista àquele povo. Depois ele pula para o versículo 10 e diz assim, ó, já está posto... Não, dizendo a leitura, vai lá, vamos de novo. 1, 2, 3, e já está posto. Jesus Cristo fala assim, pelos frutos vos conhecereis. A tua maturidade tem que gerar reprodução. Amém, amados? Por isso que o Senhor fala para a gente deixar todas as coisas, amadurecer. Quando era menino, pensava como menino, agia como menino, mas deixei as coisas de menino. E depois fala do amor, amém? Na sequência daquela carta. Por que você está dizendo isso, pastor? Pelos frutos nós somos conhecidos. Se eu olho uma árvore e ela ainda não deu fruto, eu não sei muito como ela é. É ou não é verdade? Eu não sei o que ela é. Quando dá um fruto, você está na dúvida se é limão ou se é laranja. É meio parecido, né? Ou lima, o cheiro é bem parecidinho assim da folha, você fica meio na dúvida. Mas depois que nasce, você fala, é aquilo que é. Por que você está dizendo isso, pastor? Você foi chamado para frutificar. Você foi chamado para amadurecer e para frutificar. Se não fosse isso, irmãos, pensa aqui comigo. Jesus vinha, espalhava uma mensagem, deixava um para viver quanto fosse, que pregasse o evangelho para todo mundo. Quando a pessoa aceitasse Jesus, era arrebatada. Aceitava Jesus, era arrebatada. Mas não é isso o fruto. Nós temos que trazer os céus para a terra. Nós temos que frutificar, faz parte da bênção de Deus. Frutificar, multiplicar e encher. Temos que frutificar. É importante que nós possamos fazer isso. É o que se espera. Nós estamos no casamento desse pastor casando o filho de 20 e poucos anos. No meio da pregação ele fala, e lembre-se que eu quero ter. Que eu quero ter? Mas como é que você sabe que eu falei? Nem falei. Porque todo mundo sabe que essa é a sequência. Você está lá, as irmãs sofrem mais bullying nessa área, não é verdade? Você vai chegando, vai perto da avó e do vô, fala, não vai casar minha filha. Depois você está casado, o que ela pergunta? Cadê seus filhos? E assim, todo mundo quer ver reprodução. O espírito profético, o entendimento de quem eu sou em Deus, ele gera uma mudança poderosa. Quero ministrar porque isso aqui foi o versículo que mais ficou falando comigo durante esses dias, amém? Eu perguntando a Deus, o que o Senhor quer falar para a igreja? O que o Senhor quer falar para a igreja?
A pastora sabe que eu estou pregando uma coisa que nem foi falado lá nesses dias. Porque o normal, às vezes, a gente está sendo alimentado com uma coisa e a gente querer ministrar aquilo. Mas eu pergunto para Deus, de verdade: Deus, isso aqui é para o meu povo agora ou isso é eu que tenho que ouvir? Não, isso aí é você que tem que ouvir. Então, beleza, fico na minha. Mas o que o Senhor quer falar? E esse foi o versículo que mais falou o meu coração. Vamos ler comigo de novo. Já está posto. E toda árvore, pois. Ótimo. Esse é o versículo que mais falou no meu coração. A festa tá boa lá no infantil. Quando a gente nasce de novo, quando o Espírito da profecia vem, o próprio Espírito de Jesus é o Espírito da profecia, fala em Apocalipse, revelação, né? Que é a tradução real de Apocalipse, assim, a gente não pensar em coisa ruim. O Espírito profético tem esse poder. Qual que é o poder, pastor? De colocar um machado na raiz. Além do só colocar o machado na raiz, eu vou falar da questão eu vou falar que eu agora tenho bastante árvore em casa. Esses dias eu saí às 6 da manhã, estava todas as árvores lá na minha casa, das muitas que eu tenho. Passou umas 3 horas, eu estava lá em Registro, mais ou menos, a pastora me liga: amor, caiu 2 árvores aqui em casa, e mandou as fotos. Falei: como assim caiu 2 árvores? Choveu muito um período, ali, fevereiro, março. Encharcou tanto o solo da minha casa, talvez porque eu também fiz umas fogueiras perto das árvores, me falaram que eu posso ter influenciado isso, eu gosto de fazer fogo, eu sou incendiário natural e espiritual, né? Reflete as coisas. As árvores, elas não caíram de cair de uma vez, elas cederam, porque as raízes ficaram caiu muitas na fazenda nesse período, até a própria Defesa Civil só foi no outro dia na minha casa, né? Porque de tanta ocorrência que teve. Encharcou muito, a raiz, a água foi molhando a terra, que as raízes ficaram sem sustentação e as árvores caíram, elas foram tombando assim, elas foram devagar, então encostou lá numa parte de casa, encostou no muro, não chegou a quebrar muito assim, mesmo sendo árvore grande. Mas por que você está falando isso, pastor? O Espírito profético, quando Deus vem, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, uma das coisas que acontece, que é o que a gente pode ver nisso aqui, que é quando entra o reino dos céus, é que as raízes são expostas. O que quer dizer isso, pastor? Isso é um processo muito interessante. Se eu cortar uma árvore, com o tempo vai brotar as coisas de novo, é natural. Agora, se eu cortar raiz, eu mexo em toda a árvore. E a palavra de Deus tem o poder de fazer isso. A Bíblia fala de expor as raízes. Amém, amados? Em que sentido, pastor? Se eu cavo ao redor da árvore, eu tiro a terra. A terra é o simbolismo do homem, das coisas humanas. Amém, amados? Da terra, fonte do pó da terra. E eu exponho as raízes, o machado pode ser colocado ali, se algo precisar ser cortado. Se a árvore não está frutificando, corta. Se a árvore vai frutificar ou tem potencial, aduba. Põe, tem uma outra passagem que o jardineiro fala isso. Não. As raízes estão expostas, mas deixa eu cavar ao redor. Ele não está produzindo, deixa eu cavar ao redor dele, adubar, para ver o que pode acontecer. Quando o nosso homem interior nasce pelo Espírito Santo de Deus, nós temos o poder de ver as nossas raízes sendo expostas. Deixa eu explicar na prática aqui, para não ficar algo assim, né? Já está falando de identidade profética, coisa que não está. Vocês estão comigo? Se eu tenho um problema, e todas as vezes que aquele problema eu sano ele em um tempo, depois ele volta, eu sano ele em um tempo, depois ele volta, eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê, pastor? Talvez eu não esteja tratando esse problema na sua raiz. Eu mudo um comportamento por um tempo, enquanto eu estou com algumas pessoas, ou enquanto algo está acontecendo comigo, mas depois volta de novo. Eu paro, depois volta. Agora, quando eu trato as coisas de modo espiritual, profeticamente, o machado está posto na... Eu vou exemplificar algumas coisas aqui assim. Vou falar 2 problemas que eu já tive. Para mim, é os que mais me afligiram na minha vida. O primeiro que eu sempre conto é que antes de eu aceitar Jesus, eu tinha medo de escuro. Por que eu tinha medo de escuro, pastor? Não sei explicar. Quer dizer, eu sei explicar. Eu via as coisas espirituais, sentia medo, tinha temor, não gostava de dormir. Tem um amigo nosso, Gerson conhece, que a gente passava, a gente já era adulto, já há mais de 20 anos, né? Ia dormir lá, não posso falar que o nome dele é Flávio, mora lá nos Estados Unidos. Te amo, Flávio. Que tinha medo de escuro também, lembra, Gerson? A gente ia pra praia junto. Ô, amigo, deixa uma luz acesa aí. Eu, pelo amor de Deus, rapaz, um homem barbado desse tamanho. Andava 200 por hora na BR, com uma mão só no volante, e isso não dava medo. Agora, apagar a luz dava. Por que você está falando isso, pastor?
Porque assim, como é que isso foi resolvido? Eu fui para um retiro, aceitei Jesus, e o que era um problema de 14 anos da minha vida, acabou do dia para... Porque o machado foi colocado. Porque o machado foi colocado. O componente espiritual que tinha naquilo, que me trazia medo, mudou para, em vez de eu perceber só as trevas, eu uma vez fui exposto à luz. Vocês estão aqui comigo, amados? Sim ou não? A luz tem esse poder de fazer conosco. Vou contar uma outra história aqui, ó. Lá na minha casa eu tenho umas 5, 6 ameixeiras. Estou há 1 ano e meio lá. Só estou de olho nas ameixeiras, tá vendo? Tem 2 que produzem bem, uma terceira mais ou menos, as outras 2 quase nada. Deixa eu te explicar por quê. Elas estão lá na sombra, debaixo das araucárias. Eu só fico de olho nelas, pensando, uma hora você vai embora. Ou vou ter que arrancar ela e plantar em outro lugar. O problema está aqui, o lugar que ela está plantada, o lugar onde as raízes dela foram estabelecidas, não é um lugar bom. Não estão sendo colocados na luz. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Então em algum momento eu vou ter que ou mexer nas raízes, ou na verdade, ou de adubar, ou vou ter, porque está ocupando espaço lá, que talvez possa ser produtivo para alguma coisa. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Muitas vezes o que impede a sua frutificação em uma área é simplesmente porque o machado nunca foi posto na raiz em algo que precisa ser colocado. Eu conto de um outro problema o único vício que eu tive, eu não usei drogas, não fui viciado em bebida, sou descendente de japonês, das poucas vezes que eu bebi bebida alcoólica, fico vermelho aqui no pescoço. Já viram aquelas pessoas que ficam vermelhas quando bebem? Eu sou daqueles japonês. Alguém tem um amigo japonês ou não? Que acontece isso? Não sei se você já viu, ou você não é japonês assim, mas ok. Qualquer algo que eu coloco, dá isso assim. Então eu nunca tive problema com isso. O único problema que eu tive foi pornografia. A única coisa que eu enfrentei assim, virou um problema depois de alguns anos, alguma coisa. Mas querido, foi um tempo com Deus, um tempo retirado com Deus, um tempo em santidade, um tempo me dedicando às coisas de Deus, um tempo falando, não posso ver internet, não posso ver isso, não posso ver filme. E aquilo que o machado foi colocado e eu tive que entender que aquilo era algo, ó, deixa eu explicar isso, posso compartilhar isso ou não? Mulheres não se constrangem, mas vou explicar aqui. Inclusive até falei isso para a pastora, amém. Um dia eu quero pregar no culto de mulheres, mas vou vir de homem, vou trocar. A pastora vai pregar no de homens e eu no de mulheres. Eu preciso falar umas coisas para as mulheres. O Senhor falou, hora para te dar uma oportunidade. Eu já vou explicar o porquê que eu estou falando isso daqui. Mas o que eu estou dizendo isso? Eu tive que entender que, por exemplo, eu nunca tive problema de verdade. Eu não tenho problema em ver em pessoa na praia. Meu problema era com pornografia, que é algo feito com o intuito de gerar algo. Tem um componente espiritual lá. Sim ou não? Então o que eu não assisto? Filme, série, TV, não assisto essas coisas, que a maioria das coisas de sensualidade lá tem um espírito de sensualidade, induzindo aquilo. Faz sentido, sim ou não? Eu não tenho problema nenhum de ver uma pessoa bonita, de estar na praia, isso não mexe em nada comigo. Agora, coisas assim, estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Então, uma vez que o machado foi colocado acabou. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Se tem coisas que o machado tem que ser colocado na raiz da sua vida, olha para quem está do seu lado e fala, hoje pode ser a noite. Quem crê? Amém, amados? Eu não tenho nenhum problema da gente usar as coisas humanas, usar as coisas psicológicas para tratar as coisas, e também é importante, mas as coisas espirituais estão em primeiro lugar. Eu estou reforçando a identidade, porque você tem que saber quem você é em Deus. Quando você sabe quem você é, você não se compara com todo mundo, você não quer ser todo mundo, você quer ser só você, e dá graças a Deus por isso, de verdade. Vou contar aqui um caos, posso? Fala que sim, que eu vou contar de qualquer jeito, irmãos. Estou com o microfone, né? Minha meta é acabar 6h30 ali, então estou de boa ainda no meu tempo. E as crianças estão gostando ali, ó. Esses dias eu peguei um pai, estava levando a criança do Ministério Infantil chorando. Eu acho que era meio novo na igreja, que eu não conhecia muito. Eu falei, aconteceu alguma coisa, pai? Preocupado, né? Eu falei, vou dar uma bronca lá no infantil. Daí, não, é que ela não quer ir embora. Eu falei, não, fica tranquilo. Todos já passamos isso. Alguém já passou isso com seu filho ou não? Né? Graças a Deus, essa é a minha alegria. Está tirando o filho daqui. Eu passo na frente da igreja, tem culto hoje. Alguém vive isso ou não? Meu filho é todo dia. Hoje nós vamos na igreja? Posso ir na igreja com você? Ok. Eu estava num evento esses dias, 3 dias, lá em Vitória, no Espírito Santo.
Era 3 dias o evento, eu fiquei 2. No último dia à noite, diz a pastora que não tinha acabado o mover ainda, eu achava que já tinha acabado. Tinha um irmão adorando, mas o dentro já tinha entrado e tal, e eu estava conversando com a filha de um pastor lá, com uma criança. Eu confesso para vocês, eu amo todos vocês, mas eu gosto mais dos mais jovens. Já repararam, né? Eu tenho preferência pelos mais jovens, gosto dos mais jovens, minha meta é eles. Se eu gostar deles, vocês vão gostar de mim também, irmãos. Sou pai, se alguém gosta do meu filho, eu gosto dele, não é verdade? Minha meta é eles. Falei, esses que estão purinhos, que a gente pode, né? Meu Deus, cuidar da árvore desde o começo, não errar nenhuma poda, é uma alegria, é ou não é? Né? Então eu estava ali brincando, conversando com a criança, diz a pastora que eu estava falando alto. Vocês acham que eu estava falando alto? Sim. Claro que eu estava falando alto, brincando com a criança, gritando, brincando. Daqui a pouco veio minha esposa, amor, tá gritando. Deu, tá bom, beleza, parei, brinquei com a criança, dei mais uns beijos nela. Eu conheço ela desde que ela nasceu, tal, sou amigo do pai dela, vejo umas 2, 3 vezes por ano ele, mas o pai e a mãe e tal, conversando, brincando, beijando, beleza, fui embora. Chegou no hotel, quando eu entrei dentro do quarto do hotel, minha consciência começou a falar. Em voz alta. Quem é casado sabe, quem é casado sabe. E é bom isso, irmãos, porque eu falo para os irmãos, tem uns que não tem senso, eu falo, deixa eu arranjar uma esposa, que já vai chegar o equilíbrio dentro da vida da pessoa, né? Tanto para um quanto para o outro. Então cheguei, minha consciência audível, eu começo, mas deixa eu deixar um reforço aqui. As mulheres que têm os maridos que não são, né, não são cristãos ainda, Paulo orienta que eles sejam ganho pelo seu bom proceder, não é pelo seu bom falar, irmã, né? Mas é casado, pode falar, tá liberado. Então minha consciência começou a falar comigo, de repente. A consciência falou, amor, você estava gritando, a galera estava no mover, não sei o que lá, amor. O que mais você falou, amor? Todo mundo ficou te olhando. Aí eu andando assim, ó, bem divertido, tinha aberto a porta para ela, já com segunda intenção, né? Só eu e ela lá, as crianças longe. Falei, amor, eu devo ter gritado mesmo. Mas por que eu estou falando isso? Aí ela falou, todo mundo estava te olhando. Bem na hora que ela falou isso, me lembro da cena assim, ela virou para mim, todo mundo estava te olhando. Falei, amor, sabe o que todo mundo pensou? Ela, o quê? É o Fabinho. Viraram e seguiam a vida normal. Falei, todo mundo ali me conhece de muitos anos. Todo mundo não, mas tipo, vai, 50% me conhece ali de longa data e sabe que esse é o meu jeito. Amém, amados? O que eu estou querendo só deixar claro é algo assim, ó, eu sei do meu jeito, eu sei da minha intenção, não estava querendo estragar, ser mal educado, nada com ninguém. E todo mundo por me conhecer, quando olhou, certamente falou, é o Fabinho brincando com uma criança. Ainda brinquei para minha esposa, falei, se o Dente estivesse lá na sala e ele visse aquela confusão e alguém fosse falar alguma coisa para ele, ele ia falar, esse aí é o Fabinho. Onde ele chega, ele tumultua. Isso é ele. Eu conheço ele. Quando a gente é maduro, a gente aprende a amar as pessoas pelas qualidades que ela tem e não pelos defeitos que ela apresenta. Todo mundo tem defeito. Amém? Eles só iam falar isso. É o Fabinho. Para mim não fez diferença. Por que eu estou falando isso? Querido, se eu já não tivesse colocado um machado na raiz, eu ia viver preocupado, eu ia passar aquela noite, foi um mover, foi uma bênção de Deus, o dia foi uma bênção. Nós fizemos um monte de coisa aquele dia, né, mano? Fomos de manhã, compramos um presente para as crianças, passeamos, ganhamos vida para Jesus, oramos por gente, demos palavra de conhecimento, foi tudo assim, tudo gostoso. Assim, eu ia acabar, se fosse em outro período, amado, se eu tivesse um problema de aceitação, que eu já tive, de querer ser aceito por todo mundo, de querer agradar todo mundo, eu ia acabar minha noite aquele dia. Ia mesmo, eu ia falar, meu Deus do céu, agora está todo mundo, meu Deus do céu, agora vou embora do evento, não vou poder pedir desculpa, meu Deus, estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Amados, Deus sabe do meu, não queria causar tumulto, mas eu causo, não tem jeito. A pessoa no máximo vai olhar e vai falar, ok, eu causei mais já. Eu era pior. Já estou melhorando, já estou ficando mais velho, estou ficando menos causador de tumulto. Mas causava também. Estou conseguindo fazer entender de verdade? Sim ou não? Mas quando você sabe quem você é, não tem problema. Eu não estou me comparando com o padrão de nenhum e de nada das coisas, né? E para testificar a meu favor, vou dar um testemunho. Posso ou não?
No outro dia eu estou lá no casamento, no outro, esse pastor cuja filha estava lá há 2 dias, me manda uma mensagem: beijo, Abigail, eu te amo, tomara que você veja esse vídeo, gata, que Deus te abençoe. Não tem como tentar, não tem como você ser igual a ninguém, você tem que ser você. Amém, amados? Quem vai pregar não precisa pregar igual eu, pregue do seu jeito, com a sua unção. Quem vai ministrar, cada um tem a sua particularidade, do seu jeito, flua. Quem vai ministrar ganha a vida, é claro que tem um padrão moral. Quem pode dizer amém? Mansidão e humildade de coração, que é o padrão de Cristo Jesus. Mas no resto, a gente não precisa ser igual. Não vamos ser iguais, em nome de Jesus, né? Profetizo. Claro, tem coisa que a gente espelha, tem coisa que a gente almeja, mas a gente tem que saber quem a gente é. Nosso tempero, aquilo que Deus nos deu. Amém? E frutificar. Fruto dá de acordo com a semente. Das coisas que o Senhor depositou dentro de você, tem coisas que vão frutificar a partir disso. Amém? Vai, estou acabando, graças a Deus. 24, estou no tempo ainda. Vamos lá. Já está, ok. Expor as raízes. Conseguiram fazer entender isso, sim ou não? Ó, eu estou pregando a palavra, falando o versículo, falando da palavra. O seu coração está igualzinho o terreno lá da minha casa. A água está enchendo a terra, a água está enchendo a terra, a água está enchendo a terra e lavando. Amém, amados? Lavando, tirando as impurezas. Para quem já viu, a chuva faz isso com a terra, não é verdade? Você limpa o terreno, a chuva vai indo, aparece pedra, aparece coisa, as raízes vão sendo expostas. Está igualzinho. Pronto para se tiver alguma árvore que tenha caído, a gente já derrube hoje. Pouco amém, mas eu já estou feliz. Se um for salvo, liberto, está feito, está valendo a pena. Vai, próximo, último. João 3,30 diz. Deixa eu compartilhá-lo aqui. Quanto mais eu vou expondo as minhas raízes que tem no meu coração, amém, amados? Das coisas que precisam ser tiradas, mais Jesus cresce, mais eu. A Bíblia diz que aquele que busca achar a sua vida, perdê-la, mas aquele que deixar a sua vida por amor de mim, achá-la. Por que você está falando isso, pastor? Deixa eu fechar aqui. Se você deixar Cristo crescer dentro de você, usando esse corpo aí que você está aí, amém, amados? As suas características, aquilo que Ele te deu, a mensagem que você é, você vai ver um mundo ser transformado. A melhor forma da fazenda ver quem é Jesus não é através do pastor Fabinho e da pastora Natália, é através da multiforme graça de Deus, através de cada célula, através de cada membro de ministério, através de cada pessoa, desde que recebe uma pessoa quando entra ali, amém, amados? Eu vou falar mais tempo aqui, dependendo da situação que for, mas no mais, vocês estão aqui comigo, amados? Quem é líder de célula vai conviver com a pessoa, vai conversar, vai estar junto. Estou conseguindo fazer entender de verdade? Se Cristo começa a crescer dentro de nós, a Bíblia diz: não vos conformeis, não entra no padrão desse mundo, mas transformais pela renovação da vossa, para que podeis experimentar qual é a perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu renovo minha mente, quando Cristo começa a crescer dentro de mim, tudo muda. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua, e as demais coisas lhe serão. Quantas vezes eu estava buscando outras coisas, uma vez que eu comecei a buscar Deus, parece que um tempo parece que eu tinha sofrido perda, mas depois que eu vi as coisas acontecendo, amém, amados? Eu vi que era aquilo que precisava acontecer na minha vida. Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus, por favor. Quero fazer uma primeira oração. Se você está aqui pela primeira vez, ou se você está afastado dos caminhos do Senhor, nunca entregou sua vida para Jesus, não tem convicção da sua salvação, pastor, como é que eu sou salvo? Declarando com seus lábios, crendo no seu coração. Quero te conduzir nessa oração, em nome de Jesus. Você pode fazer isso comigo, igreja? Vou pedir para que todos façam. Se você puder abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Você que está nos acompanhando online também, baixa a cabeça aí comigo se você puder. Feche seus olhos, faça oração. Vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, nesse momento, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu te peço perdão de todos os meus erros e libero perdão para todos que erraram comigo, em nome de Jesus. E quem concorda diz?